Abram-se portas eternas e preparem o caminho para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Abram-se portas eternas e preparem o caminho para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Ele é maravilhoso, Ele é santo e glorioso, Ele é Deus eterno, príncipe da paz. Ele é maravilhoso, Ele é santo e glorioso, Ele é Deus eterno, príncipe da paz. Hosana, Hosana, louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, Hosana, Jesus é o Rei dos Reis. Abrem-se portas eternas e preparem o caminho para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Ele é maravilhoso, Ele é santo e glorioso, Ele é Deus eterno, príncipe da paz. Ele é maravilhoso, Ele é santo e glorioso, Ele é Deus eterno, príncipe da paz. Hosana, Hosana, louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, Hosana, Jesus é o Rei dos Reis. Hosana, Hosana, louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, Hosana, Jesus é o Rei dos Todo vale será exaltado, todo monte será rebaixado, os caminhos serão aplanados. Prepare o caminho do Senhor. Todo vale será exaltado, todo monte será rebaixado, os caminhos serão aplainados. Prepare o caminho do Senhor. Todo vale será exaltado, todo monte será rebaixado, os caminhos serão aplainados. Prepare o caminho do Senhor. Prepare o caminho.
Aplauda esse Deus. Por sua maravilhosa graça, estamos aqui. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é só pela sua graça. Oh, 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 oh. Como explicar sua graça? Se ela é tudo que eu preciso, não mereço. E com raiar de novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso, não mereço. E com raiar de novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Obrigado, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deus maravilhoso! O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Declare: aquele que acalma o vento,
mistério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas Nós vamos declarar em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, Vai profetizando aí, meu irmão. Vai profetizando. Vai falando com Ele. Vai profetizando sobre a sua vida, sobre a sua família. Porque Ele nunca te abandonou e nunca te abandonará. A vida que você tem hoje é porque foi sustentada no ombro de fortes que até aqui nos trouxeram. Mas o mais forte de todos está lá no trono da graça e nunca nos abandonou. Você pode aplaudir esse Deus? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Abre o seu pulmão, sua voz canta. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi
mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Agora a Ele a Nós te rendemos glória, Senhor. A tua igreja te rende glória, Senhor. A Ele a glória. Diga! Toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Senhor, porque tu és o único merecedor de toda essa canção. A sua igreja clama pelos pulmões, Deus, porque ela entende que nenhuma glória humana nunca chegará àquilo que está reservado para nós. Um dia pisaremos no céu e toda honra e toda glória será dada a ti, frente a frente, sentindo o aroma celestial que nos espera. E é por isso que esta igreja
Abre o coração para dizer que nós te amamos, Senhor, e nós te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia! Glória a Deus! No final do ano, no dia 31, dei uma palavra para os irmãos sobre viver bem, em qualquer tempo, mas principalmente no ano de 2025, diante de tantas adversidades que nós estamos atravessando e vamos atravessar, econômica, política, financeira e todas essas situações. 3 palavras fortes, 3 verbos, falar do livro, está lá em Josué 1:8, meditar e fazer tudo quanto nele está escrito. O resultado é você ser bem sucedido por onde você for. A Bíblia diz que você vai ser bem sucedido. Quem está falando é Deus, não sou eu, Tá aí, o irmão colocou, obrigado, irmão. Ele disse, não cesse de falar. A primeira palavra é falar. Você tem que falar você tem que falar o evangelho, pregar a palavra de Deus para as pessoas. Depois de se meditar, Não tenha cuidado de fazer depois, medita nele de noite. Então, meditar. Você tem que examinar as escrituras. E depois ele disse assim, e tenha cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Ao resultado. Então, leia comigo então. Então, fala. Farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha só, é o sucesso. Tudo que a gente quer, Viver bem, andar bem, comer bem. É só fazer cumprir esses três verbos. Falar, meditar e fazer. Muito fácil. Aplica para a tua vida que não dá errado. Queridos, eu tinha tudo para ser um delinquente. Vocês sabem disso. Um jogado na rua. Mas porque eu guardei, tenho falado dessa palavra e tenho tentado fazer tudo que está na escrita, a minha vida foi transformada e mudada ao longo da história. Mas se eu fosse dar ouvidos para o que o mundo me tenta mostrar que é sucesso, eu estava perdido. Eu sempre falo que eu estaria frito na banha do macaco, Aqui que é isso, é perdido, realmente, distanciado, mas graças a Deus. E hoje eu quero que você esteja muito atento à palavra que nós vamos ministrar ao seu coração. Está em Apocalipse, no último livro da Bíblia, e o último capítulo também. Então está fácil de você achar. Vai lá no final da Bíblia, vira a página assim, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Depois que nós fizermos a leitura, nós vamos orar pelas ofertas, mas o irmão pode recolher aí. Ele disse assim, disse mais ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou todas estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou o seu conservo, teus irmãos, os profetas, e todos os que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E disse-me ainda, não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo ainda imundo. O justo continue na prática da sua justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão. Tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. E ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem.
E aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça água da vida. E eu e a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fazer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, e das coisas que se acham escritas neste livro. E aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente, vem sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós lemos a Tua palavra, e ela é abençoada. A Tua palavra diz que ela não volta vazia. Ó Deus, a Tua palavra que diz que ela é penetrante como uma espada de 2 gumes. Ela tem poder para discernir entre os pensamentos e intenções do coração. E isso seja, Senhor, uma verdade nas nossas vidas, para que possamos ter entendimento, clareza. E, ó Deus, para aplicar a nossa vida. Senhor, nós agradecemos porque nós lemos a Tua palavra e que ela produz nos nossos corações, ó Deus, o que lhe apraz, o que o Senhor deseja. Mas, Senhor, que seja uma palavra que possa, Senhor, verdadeiramente vir e tratar nos nossos corações o que ela deve tratar. Pai, nós também agradecemos a provisão que o Senhor tem nos dado, Senhor, através dos dízimos, das ofertas, para o mantimento da obra do Senhor, da casa do Senhor e das missões, ó Deus, da obra social, ó Deus, da plantação de igrejas, do sustento dos missionários e da obra do Senhor aqui no Brasil, aqui em Rondônia, no Brasil e fora do Brasil, Pai. Abençoa, Senhor, para que onde ela chegue a bênção do Senhor também. E nós, Senhor, queremos também que o Senhor possa abençoar todos aqueles que de um coração liberal, Senhor, agradecido, contribuíram, ofertaram, puderam, Senhor Deus, ser participantes desta obra, Senhor, que nós chamamos Primeira Igreja, aqui onde nós plantamos, ó Deus, esse ministério através da Tua palavra, Senhor, que quando um pastor, tocado pelo Espírito Santo, sai de Porto Velho de bicicleta, vem aqui reunir com pessoas para começar esta obra, Senhor. E louvado seja o nome do Senhor, que ela tem estendido, ela tem expandido, ela tem sido pujante, e que ela continua sendo assim, que ela possa alcançar até os confins da terra, Pai, assim como a Tua palavra tem dito. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é o livro da revelação. Dizem depois dos livros chamados poéticos, são livros de conforto. Esse é um livro muito confortante, quem entende a mensagem. Quem lê assim, né, sem muito discernimento, vai dizer, é muito complexo, é difícil. Mas eu já falei aqui que ele tem pelo menos 7 divisões. E quando você entende as divisões, ela fica fácil de você entender. Muito embora o livro foi escrito a priori para aqueles irmãos dispersos, para consolar aqueles que foram perseguidos, né, no primeiro tempo pelo Império Romano, mas ele também se estende a todos nós. Então a mensagem não é só para aqueles, a mensagem é uma mensagem também para toda a raça humana, porque ele fala da parousia, do final dos tempos, ele fala também da volta de Jesus. E o livro é recheado disso, falando do milênio, do julgamento, do juízo final, de todas as coisas. E uma das coisas que vem no bojo do livro é que todos nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. Perdão. E nós todos precisamos ministrar e falar sobre a volta de Jesus. Hoje em dia nós estamos vivendo um evangelho da autoajuda, né? Todos nós estamos correndo atrás de ficarmos bem e vamos atrás dos coaches espirituais, mas não podemos deixar de falar da volta de Jesus. A igreja que se preza se preza para a pregação da palavra, sempre ela deve falar deste momento, de nós estarmos preparados para a volta de Jesus. Porque a Bíblia diz que nos tempos que Jesus vai vir, os sinais iriam acontecer, as guerras, quando você olha para Mateus capítulo 24, guerras e rumor de guerra, a gente está vendo isso, né? Guerra para aqui, guerra dali, guerra lá no Israel, guerra, né, no outro lugar, no outro país, e aí vai. E a coisa acontecendo, e os sinais estão dizendo que Jesus está voltando. E ele diz que seria como nos dias de Noé. O povo estava muito desapercebido, casando e dando-se em casamento, ou seja, vivendo a vida tranquila, pensando só nas coisas terrenas, sem pensar nas coisas espirituais, sem pensar e sem estar preparado para a volta de Jesus, que a Bíblia diz que será de forma repentina. É como no piscar de olhos,
é como num corisco que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. A Bíblia fala destas coisas. Mas Apocalipse aqui, ele fala sobre nós estarmos preparados para a volta de Jesus. E eu preparei um tema que eu quero dizer para vocês, que é este: preparai-vos para a volta de Cristo. Como é que está preparados? Então ele fala para que nós possamos entrar pela cidade santa, aquela que é descrita no capítulo 21, aquela cidade que desce de Deus de uma forma figurada, esse mundo transformado, e que Deus vai estar realmente no controle, no trono, e nós vamos estar eternamente com o Senhor para sempre. Ou seja, nós vamos viver e desfrutar da eternidade. Nesse lugar não entra dor, não entra flagelo, não entra miséria. A Bíblia diz que ali não haverá isso. Mas ele fala também de pessoas que vão entrar lá e de pessoas que vão ficar de fora. E a minha alerta para você é: cuidado. Talvez você pense que está dentro, mas ainda está fora. E então, quando ele alista algumas coisas, tanto no capítulo 21, no versículo 8, como também no capítulo 22, no versículo 15, ele fala que vai ficar de fora os cães. Quem seriam os cães? Não é cachorro, não é animal. São as pessoas impuras que vivem de uma vida desregrada, descontrolada neste mundo, não é? Então, depois ele vai falar, sem ser os cães, ele vai dizer, põe Apocalipse 22, 15. Você está no 21, 8. Depois nós vamos ler isso aí. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Ele vai dando a classe das pessoas, que seriam os feiticeiros e os idólatras, que seriam os religiosos, não é? Que buscam em religião, buscam em idolatria, sua segurança, seu porto seguro. Eu sou devoto de tal, eu sou devoto de São Jorge, eu sou devoto de sei de quem. E nada disso vai te levar no céu. Então ele dá a lista, é muito claro, está muito claro aí. Depois eu vou falar melhor sobre isso. E aí ele diz: os assassinos e todo aquele que pratica a mentira. Talvez você, nos primeiros você está fora, mas nessa última aí, a prática da mentira, né, talvez ainda anda permeando a sua vida, permeando, né, a sua casa, o seu falar. E isso aí é uma das coisas que te exclui dessa cidade santa. E eu quero dizer para vocês sobre algumas coisas, como nós devemos estar prontos, quais são as pessoas que podem entrar nos céus, né? E é interessante quando nós olhamos isso, desde o versículo 7, que nós lemos, que ele fala 3 vezes, pelo menos: cedo venho. Ou seja, nos alertando que ele vai em qualquer hora. Mas você pode dizer: mas pastor, já tem mais de 2000 anos. Não importa, porque Deus não trabalha com o tempo. 1000 anos para Deus é como um dia. Para Deus, tudo que aconteceu desde que Jesus veio e voltou, parece que foi ontem. Você tem que entender isso. Mas nós não, nós andamos na cronologia. Deus não vai no cronos, Deus vai nas épocas, nas estações, no kairos, que a Bíblia fala, né? No grego, kairos é tempo e estações, mas nós vamos no cronos, né? No minuto, segundo, horas, mês, ano. Mas para Deus, tudo que aconteceu há 2000 anos foi como se fosse ontem. Então nós precisamos entender que para Ele, Jesus vem agora, nesse momento. Então não é: mas já passou esse tempo. Para nós temos muito tempo, mas para Deus não. Então entenda bem isso. Quando você entender isso, você entende que Ele está às portas, que Ele está dizendo aqui: cedo venho. Ele diz isso no versículo 7, ele diz isso no versículo 12 e no versículo 20. 3 vezes afirmando: cedo venho, cedo venho. O que ele está querendo dizer para nós? Esteja preparado, esteja pronto, esteja alerta, né? A qualquer momento ele pode surgir e você pode ser pego de surpresa. Mas nós que estamos aqui não devemos cair nessa armadilha, porque nós já estamos ouvindo, nós estamos sendo advertidos, nós estamos atentos. Espero que todos estejam atentos e vivendo essa palavra, né? Porque se você estiver vivendo ela, essas coisas não te alcançarão, vai te atingir. Mas muito além disso, quando ele fala da volta de Cristo, além dele falar de nós termos o direito de chegar no céu, ele fala que ele veio trazer o galardão, né? Ele traz o galardão, seria a recompensa maior que nós vamos ter quando Cristo voltar. E isso vai muito além da nossa salvação, vai muito além da nossa presença no céu. Mas na verdade aqui ele fala, quando nós lemos 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, ele fala que a coroa da justiça nós vamos receber do Senhor, a coroa da vida, simbolizando, na verdade, uma semelhança
de quem é Cristo. Ou seja, nós tornaremos semelhantes a Jesus. Cara, isso é forte. Por isso que eu disse que vai muito mais além da salvação. Uau! Então eu vou ser igual a Jesus. A Bíblia diz que nós vamos ser semelhante a Ele. É isso que Ele vai dizer. E eu queria que o irmão colocasse para nós. Primeiro nós vamos ler isso aqui, depois nós vamos ler alguns versículos para você entender isso. Ele diz assim: já a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, ou seja, nessa volta, quando Ele voltar. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Todos que estão na expectativa da volta dEle. Agora, vamos ler alguns versículos mais. 2 Pedro 1, versículo 4. Que ele fala que nós seremos transformados segundo a imagem e a natureza de Cristo. Olha só o que ele diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Aí nós perguntamos: você tem promessa de Deus? Sim, a promessa está aí. Uma delas, a Bíblia fala de muitas promessas, promessa da salvação, mas essa promessa aqui é muito forte. Disse: das muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes. Ou seja, de igual modo, da natureza divina. Você não vai ser diferente, você vai ser transformado segundo a imagem e a própria natureza de Cristo. É isso que ele está querendo dizer. Livrando-nos da corrupção e das paixões que é nesse mundo. Põe 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Olha só. Amados, agora somos filhos de Deus. Fala comigo, filhos de Deus. Mais forte, filho de Deus. Agora bate no peito. Filho de Deus. É isso que você é, nada menos. Olha só que você vai ser como filho de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Olha disso, aquilo que nós vamos ser não manifestou ainda. Mas na volta dele, nós vamos saber. Sabemos que quando ele se manifestar, quando ele voltar, seremos o quê? Iguais. Iguais. Uau, você é igual a Jesus? Está muito longe ainda, não está? Não, isso aí, porque Jesus já te transformou. Mas nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós veremos a face. Nós veremos como Ele é, semelhantes a Ele. Olha que elevação da vida espiritual que nós vamos ter. Que grau nós vamos, desse grau de ser humano corrompido, perverso, pecaminoso, nós vamos ser semelhante ao ser celestial, o próprio Deus. O Deus que encarnou Jesus. E isso é a verdade da palavra. Porque ela está dizendo isso. Então olha só, como é que nós vamos verdadeiramente ficar de fora desse céu? Dá para ficar de fora? Dá para ficar vivendo uma vida medíocre de pecado neste mundo por causa de um beijo, por causa de uma relação, por causa de um baseado, alguma coisa dessa natureza? Dá para ficar de fora? Não dá. E tem gente que está ficando. Tem gente que está trocando essa semelhança de um ser totalmente santo por coisas efêmeras e passageiras daqui. Vivendo em piseiros, coisas que são passageiras. Trocando o céu por um baseado, trocando o céu por uma relação ilícita, sexual, trocando o céu por qualquer coisa. E não dá. Mas nós participaremos da natureza dele, semelhantes a ele. Que coisa maravilhosa. Esse será um grande salto de espiritualização. Salto de espiritualização. Nós vamos saltar para a eternidade, semelhantes a Jesus. Ou seja, por isso que a Bíblia diz que nós não vamos descortinar agora o véu. Nós vamos entrar, porque lá a Bíblia fala que nós teremos um corpo glorificado. Não é esse corpo corrupto, esse corpo que se corrompe, que denigre, que está sujeito às mazelas desse mundo, não. Mas a Bíblia diz que lá não haverá mais nada disso. E por isso nós devemos estar prontos, como igrejas, como povo que é remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. E agora então ele vai falar para a gente. Portanto, a salvação do homem consiste muito mais no perdão dos pecados, queridos. Vai muito mais além do que isso.
vai muito mais do que seus pecados perdoados, vai muito mais do que você ter o seu nome escrito no livro da vida. Olha que salto que nós teremos, sermos co-participantes da vida do Senhor, né? Quem é que tem direito então de morar no céu quando Cristo voltar? Quem é que tem esse direito? Quem são as pessoas qualificadas para estar lá? Primeiro, guarda com você aí, os que guardam a palavra do Senhor. O versículo 7 do capítulo 22, ele vai falar: bem-aventurados que guardam essa palavra. Sabe, a palavra bem-aventurado é feliz. Felizes são aqueles que guardam a palavra, né? Ele disse aqui: eis que vem sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E guardar é armazenar no seu coração, sabe, para que você não peque contra Deus. O salmista diz isso: guardei a palavra, armazenei no meu coração para que não pecar contra o Senhor. E quando nós temos esta palavra, que nós vivemos essa palavra, que nós estamos nessa palavra, nós conseguimos afastar então o pecado, aquilo que nos distancia de Deus da nossa vida. E ele disse: esses terão direito, né? Porque a igreja estava falando para aqueles que estavam sendo perseguidos, a igreja estava sendo perseguida. Ele disse: olha, guarda essas palavras, não seja apóstata, não vira as costas para Deus. Vocês vão passar por esse momento de tribulação, de perseguição, mas isso vai passar. E nós estamos passando, queridos, por lutas, por tantas coisas, até que Cristo venha, mas nós devemos estar firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, graças a Deus. Então ele diz que nós devemos estar aqui, guardando, sabe, com toda essa palavra, que é aquilo que é verdadeiro, que é legítimo, não mudar, não querer atualizar, não querer acrescentar, não querer tirar nada, como nós lemos nos versículos 18 e 19. Quem tirar e acrescentar, Deus vai fazer a mesma coisa com ele, mas já está revelada, já está escrita, é só cumprir, é só pegar e começar a aplicar para a vida. Mas tem gente querendo atualizar a Bíblia, tem gente querendo, né, falar de coisas que ouviu que veio do céu, que o anjo falou, que Deus revelou, e já está tudo aqui, é só você cumprir. Então viva a palavra, querido, e você vai abençoar não só a sua vida, mas gerações também. Agora, quando nós olhamos para o versículo 6, desse mesmo capítulo do Apocalipse, ele disse assim: olha, essas palavras são fiéis e verdadeiras, dando o que? Legitimidade. Estão dando legitimidade para a palavra, ou seja, ela não é palavras de homens apenas. Homens inspirados pelo Espírito Santo foram revelados para eles, eles registraram a palavra na direção do Espírito Santo, e nós já temos como Deus falando conosco, como a boca de Deus se identificando com o homem, porque Deus fez assim, Ele nos ama tanto que Ele mandou o seu único filho para vir andar no nosso meio, viver no nosso meio e levar os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós pudéssemos ser livres e libertos disso. Então temos essa palavra, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E Ele só enviou os profetas, os anjos, para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. Então, queridos, esteja alerta, Jesus está voltando. Fala comigo, Jesus está voltando. E vem logo, e vem breve, Ele não vai demorar. E quem é mais que pode entrar então, pastor? Os que já lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O versículo 14 fala sobre isso. Lavar as vestes aqui é como se você tivesse se purificado. É um ato de purificação. Ele disse: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que eles se assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ou seja, só vão entrar as pessoas limpas, os impuros não vão entrar. As pessoas que já se renderam ao Senhor, já acertaram as suas vidas, já se converteram, mudaram de atitude, mudaram de comportamento, mudou a mente, mudou a ação, mudou a atitude, está vivendo a vida agora que agrade a Deus. Deixou aquele mundo de mazela, aquela vida de escravo que ele estava vivendo, e agora ele está servindo o Senhor e andando para agradar o Senhor até que Ele venha. Então, lavar as vestes aqui é muito interessante. Quando nós olhamos para essa situação, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: lavar as suas vestes significa perdão dos nossos pecados. Quando nós temos os pecados que fluem da expiação de Cristo na cruz, nossas vestes, nossa vida foi lavada, porque Ele disse assim: está consumado. Quando Ele estava dando as últimas palavras da cruz, uma delas é: está consumado. Eu disse agora, vocês já estão perdoados, vocês já estão lavados, vocês estão purificados, aqueles que creem em Cristo Jesus. Queridos, crer não é só acreditar, porque até o demônio acredita e crê. O demônio, a Bíblia diz que crê que estremece, mas é desejá-lo para si.
A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é invocar? É chamá-lo para si. Ó Deus, ó Senhor, ó Jesus, vem Jesus. É gritar bem alto, é clamar bem alto, é desejar muito, sabe, com muita veracidade. Vem Jesus para a minha vida. Como as pessoas às vezes expressam num campo de futebol, quando o seu time faz um gol, e expressa aquela alegria, uns chora, outros brigam em prol. Mas às vezes nós não empolgamos tantos para gritar, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós desejamos, precisamos muito disso. Não dá só para ser assistente, queridos. Não dá para ficar, sabe, de figurante no reino de Deus. Nós temos que ser ativos. Nós temos que, sabe, lançar a mão na arada e não podemos olhar para trás. O Senhor disse isso. Estarmos juntos na caminhada, estarmos ali, sabe, propagando, sendo testemunhas do Senhor e da sua volta, dizendo, Ele está voltando, prepara-te para encontrares com teu Deus, como está escrito em Ezequiel. Prepara-te, ó homem, para encontrares com o teu Deus. Ele vai vir ter um encontro com cada um de nós. E nós precisamos estar pronto e preparado. Você está preparado? Com a vida que você está levando, você entra nessa cidade? Você vai entrar pelas portas? Você pode ser chamado um cidadão dos céus? Você tem direito a essa cidade que desce do céu, ataviada, né, como a noiva para o seu noivo? Uma cidade toda purificada, toda pura, santa. A Bíblia diz que ele compara ali no livro de Efésios, a noiva, né, com o marido, diz que ela é sem mancha, sem ruga, sabe, mais gloriosa e santa ao Senhor. Não tem nada que contamine, pura, imaculada, impoluta. A minha e a sua vida tem que ser assim. A Bíblia diz, né, nesse primeiro Apocalipse, suponho o Apocalipse 1:5 para mim, queridos. Apocalipse 1:5. Ele disse, da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano rei dos reis da terra, aquele que, essa expressão que eu quero, aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Mas a primeira coisa, antes de nos libertar dos nossos pecados, é que ele dizer, Ele me ama. Talvez você fale assim, eu não sou amado, ninguém me ama. Olha, ei, Jesus Cristo te ama. Se o seu marido, se a sua mulher, se o seu filho, sei lá quem que não te ama, eu quero dizer que tem uma pessoa que te ama, chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que te ama. Ele foi na cruz e disse, está consumado o seu pecado. Você não deve mais esse pecado. Ele jogou no mar do esquecimento. A Bíblia diz que quando Deus tira os nossos pecados e joga lá para o mar do esquecimento, aí eu acrescento, não está escrito isso na Bíblia não, mas eu acrescento, ele coloca uma plaquinha lá, aqui ninguém pode pescar. Não dá para buscar mais pecado de volta. Queridos, então, quando nós olhamos para esse texto, ele diz, aquele que nos ama, nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue. E a Bíblia, sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Tinha que alguém morrer. Os animais morriam para remir os pecados da humanidade. E agora ele veio como o Cordeiro. Nós temos que lavar as nossas vestes. Ou seja, o que é lavar as nossas vestes? Colocar a nossa vida nas mãos dele. Entregar a ele, convidar a ele para ser agora comigo o meu Senhor e o meu Salvador. E temos uma caminhada relacional, dia após dia, num discipulado eterno. Jesus, cuida de mim. Você vai entender isso daqui a pouco. A Bíblia fala sobre andar nu, no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 15. Ele fala assim, para que nós não sejamos pegos a não andar nu, para que está preparado espiritualmente para encontrar com o Senhor. Olha só o que ele vai dizer. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não se veja a tua vergonha. Essa expressão de andar nu é a mesma coisa de não estar preparado espiritualmente. É você estar andando aí de qualquer maneira, sem vigiar, sem manter a sua vida limpa, sem manter a sua vida na presença do Senhor, vivendo assim, tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar.
leva eu. Não, querido, você precisa manter a sua vida em Deus, em Cristo, limpa, imaculada, sem mancha, sabe, mas santa ao Senhor. É isso que Ele revela, e nós precisamos fazer assim. Por isso que Ele diz, lave as tuas vestes, não ande por aí de qualquer maneira, né? Então nós olhamos para isso e tem as pessoas que precisam entender isso, e nós entendemos isso. Quando eu falei para vocês lá do versículo 15 de Apocalipse, ele é o versículo seguinte, ele fala aí da lista de quem não vai entrar no céu. Eu já disse para vocês, mas eu quero repetir agora: os moralmente corrompidos. A Bíblia diz os cães, pessoas impuras, pessoas perversas, ele se representa como os cães. Aí ele fala dos religiosamente, o que são religiosos, desobedientes, feiticeiros, idólatras, essa classe também não entra. Os que não são confiáveis na palavra, os mentirosos, os que não, você pode confiar na palavra que eles dão, esses também ficarão de fora. Mas lá Apocalipse 21, agora volta lá no 21:8, ele fala daqueles que rejeitam e são indiferentes a esta palavra, são indiferentes ao Evangelho. Ele diz assim, porém, aos covardes, e aqui são esses, aos incrédulos. O que são os incrédulos? Os incrédulos é que são contrários a qualquer coisa que vem da parte de Deus. Eu não creio nesse livro. Esse livro foi escrito por homem. Papel aceita qualquer coisa. A gente vê essas expressões. Esses, diz a Bíblia, ficarão de fora. Que você não seja um desses. Que nenhum que esteja aqui ouvindo essa palavra não seja um desses. Os incrédulos. Por que são os incrédulos? Os que não são agora, que são indiferentes ao Evangelho, eles não acreditam no Senhor, não acreditam que está se falando. Por isso que ele diz, quanto aos medrosos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, sua parte está lá, sua parte será no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ei, Deus não quer que ninguém se perca, a Bíblia diz isso. Deus não quer que ninguém se perca. Mas às vezes nós mesmos estamos caminhando a passos largos para o inferno. Eu com a minha própria vida, dizendo a minha vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Quanta gente ouve disso? Nós trabalhamos com adictos, quanto a gente ouve desses caras, dizer, eu fumo com o meu dinheiro. Que seu dinheiro é da mãe, do pai, de alguém que ele furtou. Mas está ali, preso, escravizado, e não quer libertar. Nós precisamos entender isso. Quem é que pode entrar no céu? Eu disse, vou recapitular para você. Os que guardam a palavra, né? Os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, e quem mais? E os que aceitam o convite de Jesus de salvação, recebendo de graça a água da vida. Versículo 17. Olha só o que diz o versículo 17. E o Espírito e a noiva diz, vem. Aquele que ouve, tem alguém ouvindo aí? Vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Queridos, para entender a água da vida, a gente tem que voltar para aquele momento dali que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. João, capítulo 4, ele vai falar daquela relação. Mas quando nós olhamos para o capítulo 4, nós vamos ler ali a partir do versículo 10. Eu queria que você voltasse lá. E aí ele vai dizer o que era essa água. O que aconteceu um pouquinho depois também, no capítulo 7. Eu vou explicar para você. Olha só, replicou-lhe Jesus. E conhecerás o dom de Deus. E quem é que te pede? Dá-me de beber. Se tu lhes pediria, e ele te daria água viva. Aquela expressão lá, a água da vida, água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Tu, porventura, é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos concedeu o poço? Ou do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? E afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Agora o versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, falando, se referindo a ele. Por isso que tem que receber ele como Senhor e Salvador, como a água da vida. Porque ele se apresenta que ele é a água da vida. Ele diz, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário,
a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Quando nós olhamos para essa expressão, nós temos que olhar para o capítulo 7 de João, a partir do versículo 37. O que aconteceu nesse episódio? Jesus vai para a festa dos tabernáculos. E era o último dia da festa. Seus irmãos foram na frente, havia uma polêmica sobre quem era Jesus, se ele era o Filho de Deus, estavam querendo matar, né, os religiosos da época. Leia o capítulo 7, você vai entender isso. Mas aí Jesus se apresenta. E ele já estava falando lá pelos templos, mas nesse momento ele chegou dentro do santuário e se declara e grita, não é? Olha só, no último dia, no grande dia da festa, levantou Jesus, ou seja, ele não ficou no anonimato. Agora ele tomou posição e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ou seja, se alguém quer ser salvo aqui, precisa da minha vida, porque eu que posso salvar. E aí olha o versículo 38. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que ele estava falando aí era que o Espírito Santo ia jorrar para muitas outras pessoas. Você ia abençoar gerações. Você tendo a sua salvação, que você recebe, ele não fica só para você. Ele te enche tanto com o Espírito Santo dele, que você vai inundar as outras pessoas com o Espírito do Senhor, o poder do Senhor, salvando, fluindo gerações em nome de Jesus. Olha só o que é uma bênção de uma salvação. Quando ele entra na tua casa, na tua vida, o que ele faz? A diferença que ele faz. Mas nós trocamos isso tudo por algumas coisas desse mundo. E trocamos com muita facilidade. E eu pergunto, você está no céu, querido? Você está pronto para entrar no céu? Mas quando ele fala lá que todos, é um convite para todos. Quando nós olhamos para Isaías 51, ele disse: vinde ao convite oferecido para todos. Ele disse: vinde todos que têm sede. É todos que desejam, todos que anseiam, todos que querem. Eu estou com sede, eu desejo. Gente, você pode ficar 40 dias sem comer nada, você não morre. Mas você não pode ficar 40 dias sem beber água, você morre. Jesus ficou 40 dias, né? Jejuando 40 dias. Jesus, outros homens também, mas você tem que beber água. Sem água, você não passa de 40 dias. Mas você passa sem pão, sem comida. Mas sem água não. A importância. Então quando nós temos sede, nós desejamos. Eu não sei se você já teve uma sede. E que você chegou diante da água. E saciou a sua sede. Que coisa gostosa. Talvez ele deu água na sua boca aí, né? É isso que ele estava querendo dizer. Sacie a sua sede de Jesus. Sabe, toma de balde, pula dentro, mergulha, como se fosse uma piscina. Não só beba, mas cai de cabeça. As pessoas não querem. As pessoas acham que viver as mazelas desse mundo é melhor. Então, quem quiser, receba de graça a água que eu dou. Ou seja, estava falando da salvação dele. Estava falando sobre a vida dele. Queridos, mas para explicar isso melhor, nós temos que ler Mateus capítulo 11, versículo 28. Coloca para mim, queridos, Mateus capítulo 11, versículo 28. O maior convite, eu não vejo em outro lugar na Bíblia, tão grande, tão expressivo e tão glorioso o convite de Jesus para a humanidade, como está nesses versículos aqui de Mateus 11, de 28 a 30. Nós temos que entender isso aqui. É aqui que eu quero falar sobre o relacionamento que você tem com Jesus de discipulado. O convite é para manter uma relação íntima e pessoal com Ele. Ele disse assim, vinde a mim. Todos. Vinde a mim, primeiro é um convite de uma convivência pessoal. Ele disse, vinde a mim. Ele não falou assim, vai para a igreja, vai para uma religião, vai seguir não sei quem. Não, ele disse, vinde a mim. As pessoas dizem, eu estou seguindo fulano de tal. Ele não mandou você seguir ninguém, mas ele falou assim, vem a mim. Eu quero dar uma dica para você. Se você não conhece a pessoa que você está seguindo aí na rede social, você não sabe a vida dele, quem ele é, sabe? Se você não convive com ele, cuidado com você, sabe? Achar que ele pode ser o seu guia espiritual. Olha o convite de Jesus. Vinde a mim, eu quero ter um relacionamento pessoal com você. Eu quero cuidar da sua vida espiritual, eu quero discipular você. Olha só, quer ver?
Depois ele disse assim, como é que ele diz que vai discipular você? A outra expressão, aprendei de... Ele não disse lá do cara da internet. Aprendei comigo. Jesus estava querendo dizer, quando ele fala aprendei de mim, a palavra lá é comigo. Aprendei comigo. Um discipulado com Jesus. Olha, se você nunca olhou esse convite magnífico de Jesus, agora você está olhando com outra perspectiva. Aprendei de mim. Não, vinde a mim, aprendei de mim. Tudo é comigo, é com ele, não é comigo. Não é com o cara da internet, não é com ninguém, é com ele. Mas aonde ele está revelando? É aqui, ó. Cara, se você fizer isso, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Que convite! Jesus dirige quem? Aos cansados, aos sobrecarregados. Quem está cansado? Quem está cansado de carregar fardo do pecado, quem está sobrecarregado com essa vida, com medo, desistir da vida, morrer, sabe, desistir, matar, fugir, né? Todas as coisas que você tem feito, a ansiedade, sabe, todas essas coisas aí das doenças psicossomáticas, né? Você está aí desesperado, está em pânico, está ansioso. Ele disse, olha, eu tenho uma solução para a tua vida, tenho um relacionamento comigo. Vinde a mim. E ele está dizendo para você também falar o mesmo. Ó Jesus, grita para ele também, vem Jesus a mim. Todo aquele que tem sede, venha. Jesus está falando. E eu também, como um homem que preciso, que estou sobrecarregado, que estou com problema, que tem pecado, que tem dificuldade, que vivo no mundo pecaminoso, eu preciso dizer, Jesus, vem em mim, Jesus. E eu preciso abraçar com Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está muito fácil, né? Ele não disse, vai lá na igreja do pastor tal. Não, ele não disse isso, ele disse, vinde a mim. Vai lá na internet e segue o pastor tal. Ele não disse isso, ele disse, vinde a mim. Então, cuidado, queridos. Eu ouço demais de irmão, eu estou seguindo fulano e aprendi muito. Eu falo, cara, eu aprendi com Jesus. Um dia eu estava no... Eu sou muito esquisito com essas coisas. Eu estava no seminário. Chegou um pastorzão, já há alguns tempos de ministério, uma pastinha 007, todo engravatado, naquele tempo ele usava muita gravata. Chegou e nós seminaristas, ele querendo humilhar o seminarista, eu estava lá na rodinha. Ele estava lendo aquele livro do Pão e Chu, Grupo Familiares. Né, um livro dele, o livro A Quarta Dimensão. E ele pegou o livro assim, como se fosse a Bíblia aqui, mas se fosse o livro, ele tirou da pasta, disse, tirou daquela pastinha 007 e ergueu assim, ó, tá aqui, ó, metade do meu ministério. Eu olhei para ele, eu estava com a Bíblia assim do lado, eu peguei a Bíblia e disse, pastor, muito bem, mas aqui, ó, tá todo o meu ministério. Ele ficou tão sem graça e saiu. Vinde a Jesus. Olha, livro ajuda muito. Eu leio muito livro. Você pensa que não? Leio. Já dei até dica para vocês muitos livros. Se você não lê livro, você não prega nada aqui. Mas seguir é Jesus. Ter um discipulado é com Jesus. Aprende de mim. Aprende comigo. Olha o versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele não disse com ninguém. Ele disse, é comigo que você tem que aprender. É num relacionamento, na oração, na leitura da Bíblia, no choro. É você babar com o Senhor. Mas é você e Ele. É num discipulado com Jesus. Ah, pastor, mas não tem discipulado? Tem. É muito importante. Mas o que eu estou falando é de uma coisa muito mais além. É de um relacionamento profundo, íntimo, num fórum íntimo, com aquele que nós seremos semelhante a Ele. Mas para tornarmos igual a Ele, nós temos que relacionar com Ele. Todo mundo, todo momento. Jesus, não te largo. E aí depois ele vai dizer assim, olha, para você entender melhor, ele diz assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? É canga. O que era feito a canga? O que é feito uma canga? Quem lembra aqui dos carros de boi? Tem a canga, põe 2 bois, 3 outros bois para ir puxando, para aliviar o peso.
que Jesus está querendo falar? Eu vou estar com o jugo com você, eu vou estar nesse jugo com você, e nós vamos caminhar juntos. Você é um tipo, olha a expressão, um boi sou eu, e o outro seria Jesus. Aparentemente seria isso que ele está querendo dizer. E nós vamos nos esforçar juntos. Eu quero aliviar a sua carga. Eu quero aliviar o que você está sobrecarregado. Porque eu posso fazer isso. Eu tenho poder para fazer isso. O meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. E achareis descanso para as vossas almas. Quem está precisando da alma ser descansada? Quem está com a alma cansada aí? Não é querendo acabar com a vida, desistir. Eu quero ir embora, eu não aguento mais, eu vou sair desse país, eu vou dar cabo na minha vida, estou desistindo, estou matando, estou me acabando. Queridos, olha, aprenda com ele, caminhe com ele na canga dele. Ele quer colocar agora, sabe, o pescoço dele nessa canga, nesse peso do pecado, dizer, eu quero aliviar a tua alma, eu quero dar descanso para a tua alma, eu quero salvar a tua alma, eu quero levar a tua alma comigo para o céu. Não é fácil. Então, quando nós olhamos para esse versículo aqui, por isso que eu digo que é o maior e grandioso convite supremo de Jesus para nós, para ter uma relação íntima e pessoal com Jesus. Vinde a mim, convivência pessoal. Vinde a mim, todos vós, convite a todos. Todos vós, a todos. Todas as nações, raças, línguas e nações, sem distinção. Ele faz um convite dirigido a você. Venha você. Ele quer cuidar e aliviar o seu pecado, a tua vida. Ele vai achar descanso para a tua alma. Ele quer aliviar o fardo do pecado. Ele se dirige aos cansados e sobrecarregados. O convite é para todos que têm consciência da sua necessidade. Todos vós que estáis cansados. Você tem que ter consciência que você está sem Cristo, sem salvação e sem esperança, vivendo perdido. Você está cansado de bater em muitas portas e não alcançar, e não achar a solução para o seu problema, da tua alma. Ele está dizendo, eu tenho a solução. Porque o homem sem Deus, ele está num grande vazio. Nós ouvimos aqui, não é um só não. A grande maioria das pessoas que vão no impacto, chegam aqui pessoas de bens, pessoas que têm uma boa condição financeira, falam, eu fui lá e eu senti que eu tinha um vazio tão grande, que só Jesus pode preencher. É verdade. É isso que ele está querendo dizer. Eu vou aliviar essa dor, esse vazio que tem no seu coração. Só eu posso fazer isso, porque eu vou entrar nessa canga com você. Eu quero aliviar essa dor. Eu quero aliviar essa carga da tua vida que está difícil. Só eu posso. Vinde a mim. Aprendei comigo. Aprendei de mim. E eu vos aliviarei. Está alguém aqui ansioso, medo, com algum desespero? O convite é para você, venha, vai para Jesus. E no versículo então ele fala dessa grande promessa. E achareis descanso para as vossas almas. Só em Jesus nós temos descanso da alma. Só em Jesus nós vamos com ele para morar no céu. E ele está voltando, querido. A qualquer momento. Nós não sabemos quando, o dia nem a hora, a Bíblia diz. Mas ele está voltando. A Bíblia diz que nem Jesus sabe, somente o Pai dá a volta de Jesus. Mas, queridos, nós cantamos e tem aí nos cantores cristãos, nas harpas cristãs, um hino chamado O Rei Está Voltando. Quem lembra desse hino? Eu queria que, se pudesse, nós cantássemos agora. O Rei está voltando. E ele está voltando para mim e para você. Eu queria que você que ainda não tem essa convicção que os seus pecados foram perdoados, que ele te ama tanto, e ele está te chamando para uma relação pessoal, para um discipulado pessoal, aprender dele, sabe, vir a ele, ir a ele, e não mais ninguém. E você vai ter a salvação eterna e vai ser semelhante a Ele. Vai viver no céu com a eternidade. Vai, sabe, ser com o Senhor, reinar para sempre. Está nessa cidade santa, vai receber essa coroa da vida. Você, com todos os seus pecados perdoados e viver com o Senhor para a eternidade, você precisa gritar, se ainda não gritou hoje, ó Jesus, vem para a minha vida. Isso sabe o que significa? É fazer uma entrega da tua vida para Ele. Dizer, Jesus, toma a minha vida. Põe aqui, junta comigo do meu lado nessa canga, no jugo que eu estou vivendo. E me ajuda a aliviar, porque só o Senhor pode aliviar.
alivia a minha dor, alivia as cargas, alivia o sobrepeso que está sobre a minha vida. Mas você tem que tomar a iniciativa. Todo aquele que invocar, todo aquele que chamar, será salvo. Chame Jesus para a tua vida. Fica em pé, querido. Está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense. É a volta do Senhor. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Mateus capítulo 24, versículo 31. Mateus 24, versículo 31. Nesse estribilho fala que a trombeta está soando. Olha o que diz o versículo 31 de Mateus 24. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, e os quais ajuntarão os escolhidos dentre os quatro ventos, e uma outra das extremidades dos céus. Então a trombeta, quando o hino fala da trombeta que está chamando seu nome, que eles vão ajuntar com o som de trombeta. Jesus está voltando. Preparai-vos para isso. Eu quero perguntar, talvez tem alguém aqui que talvez está desapercebido disso, mas hoje entendeu que precisa se ajustar com Jesus, quer aceitar esse convite de Jesus e quer ter um relacionamento pessoal com Jesus, um relacionamento de discipulador, sabe, um relacionamento de maturidade, para que você possa, sabe, seguir, ter um grau de maturidade maior, para que um dia chegue a receber a coroa dele, a semelhança dele, e entrar nos céus pelas portas, ser um filho de Deus verdadeiro, morar na eternidade para sempre, porque ele já disse: venha, quem tem sede, venha, beba de graça a água da vida. Jesus é essa água da vida. Eu pergunto, tem alguém aqui que ainda não bebeu e quer beber, ou bebeu, afastou e agora quer se esbaldar, quer, sabe, transbordar na sua vida de Jesus? Eu quero
saber se tem alguém desejoso de fazer uma aliança com Jesus. E eu quero que você dê um sinal assim com a sua mão. Se você ainda não fez, fala: eu quero, pastor, eu desejo, eu tenho sede disso. Tem alguém? Tem alguém no nosso meio? Levante a mão. Tem uma pessoa lá atrás. Deus abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem? Deus abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Lá em cima tem alguém? Sei que tem muita gente crente aqui, mas tem muita gente aí que talvez é só religioso. E hoje entendeu que não dá para ser religioso, não dá para ser espectador, não dá para ficar sentado no banco. Precisa caminhar com o jugo de Jesus, mesmo com essa dificuldade. Jesus disse: eu quero aliviar nessa caminhada. Eu queria, no nome de Jesus, talvez você já decidiu, mas está afastado e quer voltar. Tem alguém querendo voltar para a casa do Pai? Afastou e quer voltar? Levante a mão também. Eu quero também clamar por você. Tem alguém? Tem alguém? Eu não vou demorar, mas eu preciso orar com vocês que levantaram a mão, porque é uma pública decisão. É você dizer para todo mundo: eu estou com Jesus e eu preciso de Jesus. Eu queria que você viesse aqui até a frente deste púlpito aqui, para que eu pudesse, se possível, pôr a mão na sua cabeça e dizer: Deus, cuida dessa pessoa. Jesus, mantenha um relacionamento com ela. E aí você vai ver que a sua vida vai ser totalmente mudada. Vem aqui, querida. Vem aquela senhora lá de trás, ou a moça. Acho que aqui é outra também. Graças a Deus. Deus abençoe você, querida. A sua família. Alguns estão reconciliando aqui. Estenda as mãos para cá, para essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que o convite do Senhor para que eles tenham um relacionamento pessoal, porque o Senhor disse: vinde a mim, aprendei comigo, aprendei de mim. Seja uma verdade na vida deles, Pai. Nós vamos ser só o suporte. Os discipuladores, Senhor, da terra é só o suporte, mas o grande discipulador, o grande pastor, o grande Senhor e o grande juiz é Jesus Cristo de Nazaré. Vai cuidar da vida de vocês, vai cuidar da sua vida, vai transformar a sua vida, vai te dar uma posição diferente, fazer vocês cidadão e cidadãs dos céus, homens e mulheres transformadas, lavadas e remidas pelo sangue dele mesmo. Ele vai purificar a mente, o coração, o andar, os pés, da cabeça aos pés vai ser tudo novo, porque o Senhor Jesus disse: se alguém está em Cristo, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, todas as coisas se fizeram novas. Que assim seja na vida dessas senhoras, seja desse moço, dessa família, dessas crianças e de todos aqueles que creem, Senhor. Ó Deus, cobre com o teu poder, com o teu sangue, Senhor. Afasta da vida deles todo mal, todo pecado, todo engodo, toda obra maligna, Senhor, pelo poder do sangue, seja lavado e purificado no nome de Jesus. Que caia por terra, Senhor, e enche de poder, de autoridade do Espírito Santo, para que seja uma fonte que jorre para a eternidade. Uau! Muita autoridade e poder do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, para que elas tenham autoridade de falar, de meditar, meu Deus, e fazer conforme está escrito na tua palavra, examinando as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, disse Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nunca mais eles sejam as mesmas pessoas. Jesus não deixa eles com o jugo sozinho, agora entra no jugo com eles. Ó Deus, sobe, Pai, e carregue-os, caminhe com eles dia e noite, noite e dia, sem cessar. Pai, toda maldição, nós agora pedimos que o poder que tem em Jesus anule na vida delas, para que o Senhor
possa, Senhor, num dia da tua volta, recebê-las entrando pelas portas como cidadão dos céus, como os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, dizendo glória, glória, glória. Ora vem, Senhor Jesus, no nome dele toda honra e toda glória. Amém. Aleluia. Aplauda e esse Senhor maravilhoso. O rei está voltando. O rei está voltando. Oh! Está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Queridos, quero chamar o filho desse casal aqui, Gustavo, né? Gustavo Gílio, por favor, vem aqui, filho. Gustavo Gílio vai para Brasília. Foi classificado para jogar basquete lá em Brasília, fez um teste lá, foi classificado, ele está mudando para lá. E talvez brevemente a família, Deus ajustando as coisas, mas ele vai jogar basquete, vai treinar. Oxalá Deus seja um profissional do basquete, servo de Deus. Amém, queridos? Ele tem 1,95 m, já viu, né? Como é que ele é alto? Olha aí.